Com tantos desentendimentos atualmente entre as maiores potências nucleares nesses últimos meses, não é de se estranhar que começamos a nos perguntar sobre o que são as bombas nucleares e do que elas são realmente capazes, não é mesmo? Já tivemos algumas amostras de como essa arma pode ser violenta e devastadora. Infelizmente sabemos até como ela pode afetar de diversas formas o ser humano. Esse é o canal Enigma Sem Fim, e hoje vamos explorar esse universo nuclear e as bombas criadas a partir dele, que atualmente são as armas mais destrutivas já criadas pelo homem. Elas podem causar uma enorme quantidade de danos e afetar a vida de milhares de pessoas em questão de segundos. Vem comigo explorar a história das bombas nucleares, desde a sua criação até os dias de hoje. Prepare-se! E se não é inscrito, já se inscreva no canal. E vamos lá! A história das bombas nucleares começa durante a Segunda Guerra Mundial. Na década de 1930, os cientistas descobriram que era possível dividir o núcleo de um átomo, e que esse processo liberaria uma enorme quantidade de energia. Essa descoberta, que inicialmente seria usada para um avanço na geração de energia, levou à pesquisa de armas que usavam essa descoberta nuclear como fonte de poder. Sim, sempre acabamos aqui. Os cientistas trabalharam em um projeto secreto para criar a primeira bomba atômica, liderado pelo físico americano Robert Oppenheimer. O projeto foi chamado de Projeto Manhattan e tinha como objetivo criar a primeira bomba atômica antes que a Alemanha nazista conseguisse desenvolver uma. Esse projeto foi desenvolvido tão secretamente que a maioria dos envolvidos que trabalharam nele nem sabiam do que se tratava. Sendo a equipe divididas em microprojetos de tal forma a não dar chances do pessoal sem autorização de deslumbrar o monstro que estava sendo criado. Em 16 de julho de 1945, a primeira bomba atômica foi testada no deserto de Alamogordo, localizada no Novo México. A explosão foi tão poderosa que criou uma cratera de 240 metros de diâmetro e 10 metros de profundidade. Essa explosão foi o primeiro teste bem-sucedido de uma bomba atômica na história. O sucesso do teste, se é que podemos chamar de sucesso algo assim, levou os Estados Unidos a usar a bomba atômica como arma de guerra. Em agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. O nome da bomba usada em Hiroshima se chamava Little Boy, enquanto em Nagasaki a nomearam de Fatima. As explosões mataram instantaneamente cerca de 150 mil pessoas e causaram danos irreparáveis às cidades. O uso das bombas nucleares no Japão foi um dos eventos mais significativos da história da humanidade. Foi a primeira vez que as armas nucleares foram usadas em um conflito e os efeitos foram devastadores. O impacto dessas bombas foi tão grande que mudou a forma como as guerras são travadas e, após a Segunda Guerra Mundial, muitos países começaram a desenvolver armas nucleares. A União Soviética se tornou a segunda potência nuclear do mundo em 1949, seguida pelo Reino Unido em 1952. Mais tarde, a França e a China também se tornaram potências nucleares. Um fato interessante foi que a União Soviética foi a criadora da mais monstruosa bomba nuclear, intitulada de Czar, e o teste dela ocorreu há mais de 60 anos. Para que possamos ter uma base de comparação, esse destruidor de mundos tem 3,3 mil vezes o poder de destruição da bomba usada em Hiroshima. Ela foi testada no arquipélago de Nova Zembla, localizado no Círculo Polar Ártico, formando uma nuvem de cogumelo de mais de 60 km de altura, podendo ser vista a quilômetros de distância. Ela logo foi dispensada, por ser de difícil manuseio e de tão grande que tinha que ser transportada pelo lado de fora dos aviões, sendo mais efetiva a utilização de bombas menores de precisão maior e de mais fácil manuseio. A proliferação nuclear se tornou um problema global e levou a muitas discussões internacionais sobre o desarmamento nuclear das nações. As armas nucleares têm o potencial de causar uma destruição em massa, o que torna seu uso extremamente perigoso e assustador para todo o planeta Terra. O que você acha desse perigo iminente?
Deixe sua opinião nos comentários. Existem alguns tipos diferentes de bombas nucleares. Vamos ver como elas funcionam? Os dois tipos principais de bombas nucleares são as bombas de fissão e as bombas de fusão. No caso das bombas de fissão, elas funcionam dividindo o núcleo de um átomo em dois pedaços menores. Esse processo acontece quando um nêutron é lançado contra um núcleo atômico. Quando o núcleo absorve o nêutron, ele se divide em outros dois de massa parecida, liberando uma grande quantidade de energia que era responsável por manter essas partículas unidades. Com essa liberação são formados outros nêutrons, o que gera uma reação em cadeia. Já as bombas de fusão consistem em unir dois átomos para liberar energia. São combinados elementos mais leves, através de uma quantidade enorme de temperatura, usando a fissão para tal, sendo chamadas de termonucleares. Simples, não é mesmo? Então por que todo mundo não faz a sua própria bomba nuclear? As bombas de fissão são o tipo mais comum de bombas nucleares. Elas funcionam por meio da reação em cadeia, onde os nêutrons liberados na divisão do átomo colidem com outros átomos, criando mais divisões e liberando uma quantidade considerável de energia. Essas bombas podem ser ajustadas para liberar diferentes quantidades de energia, o que as torna úteis para diferentes propósitos de governantes sem noção. As bombas de fusão, também conhecidas como bombas termonucleares, são muito mais poderosas que as bombas de fissão e são uma descoberta mais recente, que, se usado da forma correta, pode revolucionar o conceito energético da humanidade, mas como sabemos, nunca é o que acontece. Elas funcionam usando a fusão de átomos de hidrogênio para criar hélio e liberar uma enorme quantidade de energia. Esse processo é feito através da aplicação de grande pressão e temperatura inimagináveis sobre esses átomos até que a fusão ocorra. Essas bombas são muito mais difíceis de construir. Atualmente ainda não foi inventado um reator termonuclear capaz de usar essa tecnologia para o bem, mas um dia chegamos lá. Além desses dois tipos principais, existem muitas outras variações de bombas nucleares, incluindo bombas de nêutrons, bombas sujas e bombas empacotadas. As bombas de nêutrons são projetadas para liberar uma grande quantidade de radiação de nêutrons, sem causar muitos danos ao ambiente físico, sendo seu dano mais interno causado pela radiação. As bombas sujas são projetadas para espalhar material radioativo e contaminar uma área ampla, assim podendo ser usada para danificar o poder de suprimentos alimentares de uma nação. Já as bombas empacotadas são projetadas para liberar uma grande quantidade de energia em um espaço confinado, como um bunker ou túnel. As bombas nucleares são armas muito poderosas, e se não forem manuseadas corretamente, podem ser extremamente perigosas. Elas são projetadas para causar danos maciços, em muitos casos, podem matar instantaneamente milhares de pessoas e as formas de vida em um grande local. Além disso, elas são reconhecidas por ter efeitos a longo prazo, como a contaminação radioativa do ambiente, tornando aquele lugar inóspito. É por isso que a maioria dos países concordam que as armas nucleares devem ser reduzidas, e eventualmente, eliminadas completamente, devendo apenas a sua tecnologia ser usada para o avanço tecnológico da humanidade. Existem muitos tratados internacionais que buscam controlar a proliferação de armas nucleares e reduzir o número de países que possuem essas armas. Mas sabemos que as grandes potências mundiais dificilmente vão abrir mão de seu poder bélico massivo de forma fácil. A maioria destes tratados apenas impedem que outros países não possam produzir o seu próprio poder nuclear. O que podemos dizer, é muito conveniente para alguns países, não é mesmo? Mas e quanto aos efeitos de longo prazo destas armas? O que sabemos com nossa pouca e macabra experiência? Os efeitos das bombas nucleares sobre o meio ambiente e a saúde humana são devastadores. As explosões liberam enormes quantidades de energia, calor e radiação, causando danos imediatos nas redondezas e efeitos colaterais invisíveis a longo prazo. Vamos ver alguns exemplos dos efeitos destas armas.
Em 6 de agosto de 1945, a cidade japonesa de Hiroshima foi atingida pela primeira bomba atômica usada pela humanidade em uma guerra. A explosão matou instantaneamente mais de 78 mil pessoas, isso mesmo. Muita gente teve suas vidas ceifadas neste dia. E destruiu quase que completamente 50% da cidade. Milhares de pessoas morreram nos dias seguintes devido aos ferimentos e à exposição direta às imensas quantidades de radiação. A contaminação radioativa também causou danos em várias gerações seguintes, gerando mutações e desenvolvendo doenças como câncer e outras patologias genéticas. 3 dias depois, em 9 de agosto de 1945, a cidade de Nagasaki foi atingida por outra bomba atômica. Como se já não tivesse sido aterrorizadora a primeira bomba, alguém teve a brilhante ideia de lançar outra. A explosão desta vez ceifou cerca de 40 mil pessoas instantaneamente, e destruiu metade da cidade. Como em Hiroshima, muitas pessoas morreram nos dias seguintes devido aos ferimentos e à exposição à quantidade de radiação. Essas duas explosões foram as únicas bombas nucleares usadas em humanos de forma proposital, até hoje. No entanto, muitos outros testes nucleares foram realizados em todo o mundo, causando danos ambientais e à saúde humana. Em alguns casos, por falta de cuidado, a radiação afetou cidades próximas aos locais de testes, por conta dos fortes ventos, que levaram desgraça para essas pessoas inocentes. Os efeitos das bombas nucleares não são limitados apenas às áreas diretamente atingidas pelas explosões. A radiação pode se espalhar pelo ar, pela água e pelo solo, contaminando grandes áreas e afetando a saúde das pessoas que vivem nesses locais. Além dos efeitos diretos sobre a saúde humana, as bombas nucleares também causam danos à fauna e à flora. Em muitos casos, a contaminação é tão grave que a área afetada se torna inabitável por muitos anos. Mesmo nos dias de hoje existem lugares que não podem ser visitados por conta do grau de radiação presente no local. Sendo esses efeitos colaterais tão graves, não de se surpreender que muitas organizações internacionais e governos têm trabalhado para reduzir a criação dessas armas. O Tratado de Não Proliferação Nuclear, por exemplo, tem como objetivo limitar o número de países que possuem armas nucleares e promover a cooperação internacional para reduzir os riscos de proliferação nuclear. Ou seja, você não pode ter, mas como eu que já tenho está tranquilo, não vou jogar fora. É importante lembrar que, embora as bombas nucleares sejam armas poderosas, elas não são a única maneira de resolver conflitos. O diálogo, a diplomacia e a cooperação internacional são fundamentais para encontrar soluções para os problemas globais. Devemos trabalhar juntos para promover a paz e a segurança em todo o mundo, evitando o uso de armas tão destrutivas como as bombas nucleares. Apesar dos esforços para reduzir e eliminar as armas nucleares, muitas das chamadas potências mundiais ainda possuem essas armas em seus arsenais militares. O que nos coloca em um risco de uma guerra nuclear iminente, e continua sendo uma ameaça gravíssima e real para toda a humanidade. Manifestações, protestos e campanhas têm sido organizadas por várias entidades para exigir a eliminação destas armas. Um exemplo disso é o Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, que tem trabalhado para aumentar a conscientização sobre os perigos das armas nucleares e promover sua proibição. A organização defende que as armas nucleares violam os princípios humanitários e são incompatíveis com a dignidade humana. Outro exemplo de incentivo quanto a esse tema é o Prêmio Nobel da Paz, que foi concedido a várias organizações e indivíduos que trabalham para eliminar as armas nucleares e promover a paz mundial. Entre os ganhadores do Prêmio Nobel da Paz estão a Campanha Internacional para Abolir as Armas Nucleares, ICAN, e a Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA. No entanto, ainda há muito a ser feito para eliminar esse perigo nuclear e evitar um apocalipse de grandes proporções que em termos nucleares podemos chamar de Armagedon. E nesse caso não é nem filme. Outra solução é a proibição total das armas nucleares.
Em 2017, um tratado de proibição de armas nucleares foi aprovado na ONU com o apoio de 122 países. No entanto, países que possuem armas nucleares não participaram do tratado e, portanto, ainda há um longo caminho a percorrer. E assim chegamos ao fim dessa aventura sobre as armas nucleares. Esperamos que tenha sido uma experiência esclarecedora e impactante para você. As armas nucleares são um dos maiores perigos enfrentados pela humanidade. As explosões de Hiroshima e Nagasaki mostraram ao mundo as terríveis consequências de uma arma nuclear. A questão das armas nucleares não é apenas um problema político ou militar. É um problema humano. Elas representam uma ameaça existencial à nossa própria espécie. Precisamos agir agora para reduzir essa ameaça e garantir que a humanidade sobreviva e prospere. Juntos, podemos fazer a diferença. Juntos, podemos trabalhar em direção a um futuro mais seguro e mais pacífico para todos. Obrigado por assistir a este vídeo e por se juntar a nós nesta importante causa. Esse foi o Enigma Sem Fim. Se vocês gostaram do conteúdo, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar seus comentários e sugestões de temas para os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima!